Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à 7ª edição do Festival de Filosofia de Abrantes. Sem mais demoras, vamos iniciar os trabalhos com a cerimónia de abertura do festival. Por tal, tem a palavra o Sr. Vereador da Cultura do município de Abrantes, Luís Dias. Bem, Mariana, isso foi incrível, não é? Tão fecunda. Que giro. Temos muito a conversar, não é? Já estamos a gravar. Fernando, estamos? Já está a ser gravado, então, é isso? Bem, enfim, eu não sou o Sr. Presidente da Câmara, que estava projetado de ser o Sr. Presidente da Câmara a fazer aqui esta alocução inicial, mas ele não está entre nós agora e saúda naturalmente todos os presentes e todas as entidades civis, militares. Não sei se estão, mas estão aqui dirigentes associativos, estão muitos abrantinos, muitas pessoas que nós conhecemos do dia-a-dia, e saudamos naturalmente todas as entidades civis e militares e damos aqui as boas-vindas ao Festival de Filosofia de Abrantes. Sob a bandeira da liberdade, devíamos ter aqui uma bandeira, mas eu já falo da imagem. O município de Abrantes continua-nos a convocar para os dias mais ponderados do ano e para o original Festival de Filosofia de Abrantes, já na sua 7ª edição. Já marca, Francisco, não? Já é uma marca, não é? Já marca. Gratos estamos a todos os intervenientes, filósofos, naturalmente, conferencistas, provocadores, jovens pensadores, e hoje teremos a seguir uma sessão particularmente relevante também com os jovens pensadores, respectivos professores e público aqui presente e no online, porque, doutora Ana, esta edição ficará para sempre no nosso repositório, e isto é interessante, e pela forma como atuam e agem na cidade, como nos convocam a refletir e como nos estimulam a dialogar livremente em tempos de fragmentação de valores e de intolerância generalizada. Vou particularizar agora aqui um pouco a intervenção. Eu acho que ela está aqui na sala, eu pelo menos já a vi. Está ali atrás, já vi. Um particular agradecimento à Joana Rita Sousa. Pode ser, Joana? Uma referência incontornável deste nosso festival. E a ginasta que treina há anos famílias e crianças abrantinas no exigente exercício do pensamento cuidadoso e colaborativo. Joana, fazes parte, és uma abrantina sempre e para sempre. Num renovado e provocador programa, também com uma nova imagem, eu acho que o Edgar, não sei se está por aí, mas o António Boto recebeu-nos agora ali na entrada e de alguma forma também nos foi dando aqui alguma referência a isso. Muito obrigado, António Boto, por nos receber nesta sua extraordinária casa, desde 1888 a formar leitores, não é? É assim? 87. Não, 88 foi quando fez um ano, certo. Obrigado, Francisco. Muito obrigado, e todos estes que referi há pouco serão intérpretes privilegiados para os múltiplos desafios que aqui serão apresentados ao longo dos próximos 3 dias, sublinhando naturalmente a presença nesta sessão inaugural da doutora Ana Gomes, subejamente reconhecida como uma mulher de princípios e de causas. Ela vai-me desculpar, mas eu não posso deixar de referir isto, como costuma sublinhar aqui a nossa chefe da Divisão de Cultura, um furacão. A Anabela Diogo é que diz isto, também ela é outro fenómeno da natureza, naturalmente que lidera esta extraordinária equipa da cultura que está aqui hoje, e naturalmente na equipa da cultura, e eu já vou um pouco lá mais à frente, já falarei sobre todos os demais trabalhadores do município de Abrantes. Doutora Ana Gomes, 25 anos depois do tão arduamente desejado referendo a favor da independência de Timor-Leste, a doutora Ana Gomes, enquanto diplomata e enquanto embaixadora de Portugal na Indonésia, foi também decisiva no restabelecimento das relações históricas, tão bonitas, que ainda agora falávamos, nas relações diplomáticas luso-indonésias, sendo estandarte maior deste nosso Festival de Filosofia de Abrantes. A liberdade constrói-se diariamente com pessoas da sua têmpera. Não é assim, senhoras vereadoras? Muito obrigado por estarem aqui connosco. Também fazemos parte do mesmo, não é? Obrigado, senhores vereadores. Esqueci-me de falar de vocês diretamente, desculpem. Raquel, Celeste, obrigado. Mas também, com mulheres, com a vossa coragem e com a sua verticalidade, daí que, se não for muito exigente,
até porque já falei da ginasta, eu solicitaria aqui um justo aplauso a todas as pessoas presentes, à doutora Ana Gomes, por tudo aquilo que tem feito por nós, pela nossa liberdade e pela nossa democracia. Muito obrigado. Aos trabalhadores do município, um natural agradecimento pela dedicação a estes projetos culturais diferenciadores, pelos desafios constantes e pelo empenho nesta nossa causa pública. Obrigado a todos, vocês são extraordinários e são vocês que fazem esta nossa casa que é a Câmara e o município de Abrantes. Muito obrigado a todos, mesmo, sem exceção. Olho para muitos, conhecemos a todos e são gente muito bonita. Obrigado. A presença aqui, vou particularizar mais uma vez, e peço desculpa, mas vou ter que o fazer, a presença aqui do Dr. Francisco Lopes, hoje já noutras funções pessoais, não é? Enfim, após o almejado repouso profissional, Fátima, peço desculpa, mas tem que ser. É para nós também um motivo de reconhecida gratidão pelo seu inigualável contributo para esta extraordinária empreitada da vida profissional na valorização da cultura abrantina. Obrigado, Francisco. Também não seria justo nestas primeiras palavras, não sei se cá estarão todos, pelo menos um vejo, também já o fiz no ano passado, vejo um lá atrás, está ali escondidito, mas eu já o vi, está ali atrás da Margarida. Professor Nelson, ele está ali, não está? Sim, ele ouve. Teve aqui um delay, mas ouviu. Como já fiz também, como já fizemos no ano transato, não aludir aqui aos impulsionadores deste singular evento nacional, quando os nossos professores e filósofos, o professor José Alvejana, que aqui está presente, o professor Nelson de Carvalho e o professor Mário Pissarra, que eu não vi, mas vai colaborar connosco ao longo dos próximos dias, que à época constituíam o Clube de Filosofia a auxiliar o município de Abrantes a criar e a manter este Festival de Filosofia. Mesmo com as normais dores de crescimento, pela inteligência colaborativa e pelo estímulo contínuo, não esqueceremos o vosso papel decisivo nos 2 primeiros anos, em 2017 com o regresso da história e em 2018 com o tema a inteligência artificial, o trabalho e o humano. Continuem sempre connosco, por favor, e a melhorar aqui a vida na Polis. Portanto, um sentido agradecimento. Com o hiato em 2019, aqui como num caleidoscópio de sucessivos saberes, experiências e na altura também perante aqui um grande carrossel de incertezas, voltámos em 2020, já em pleno contexto pandémico, com o tema Cidade, árvore que nos abriga e raiz que nos sustenta. Em 2021, o tema foi a cidade e a arte. Em 2022, a cidade como marca, paisagem, identidade e futuro. Em 2023, na 6ª edição, sustentabilidade, verdade ou consequências. E este ano, em 2024, o tema, a liberdade em construção, será o mote quando comemoramos os 50 anos da Revolução de Abril de 74. E tudo isto é reflexo de algo que, doutora Ana, os abrantinos não desistem. Insistimos e acreditamos que, tal qual defendeu que o nosso malogrado amigo, professor, escritor, poeta, Zé Alberto Marques, que ainda há muito pouco tempo nos deixou, uma cidade, se não tiver acontecimentos pequenos, não é grande. E o Festival de Filosofia cada vez é maior. Sob a bandeira da liberdade e como no hino à democracia, continuamos a celebrar Abril, no cinquentenário do dia inicial e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo, como escreveu Sofia. Sob a bandeira da liberdade, implodimos o fascismo e a opressão do país que fomos, dando à luz a democracia do país que somos. Sob a mesma bandeira, reafirmamos a liberdade de pensar nesta nossa cidade de pessoas, onde esta tem asas e voa, sem tempo nem lugar, como um estado de espírito que se abriga na alma, que se verte em sã consciência, que nos alimenta a esperança e que nos inspira o desígnio da união que faz Abrantes. Sob o amplo sentido da palavra liberdade, continuamos a acreditar que, apesar da desconfiança, a democracia não apaga a esperança, que está enraizada e que é, em primeiro lugar, uma igualdade desejada e depois uma liberdade inquestionável. Fomos filhos da guerra. Muitos cresceram na certeza de que iriam para a guerra. Quem nasceu em liberdade, e estão aqui muitos jovens, e logo a seguir estarão muitos jovens, quem nasceu em liberdade saberá verdadeiramente o que é ser livre.
O regresso à inconsciência cívica seria o regresso à guerra e às trevas, o eterno retorno nihilista que ninguém deseja. Falar da liberdade é falar de diversidade. Liberdade sonhada, desejada, temida, amada, respeitada, desrespeitada, rejeitada, ultrajada, conquistada. Liberdade que dá medo, liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade de ir e de vir, liberdade de respirar, liberdade política, liberdade de contestar, liberdade de ver, mas também a liberdade de não ver, liberdade para ler o que apetecer, liberdade de lutar por um destino e por uma vida melhor. Falemos de liberdade, uma palavra de sentido amplo, uma toda expectativa de vida, sempre em construção. Falemos da liberdade, a mãe de todos os valores. Em Abrantes, faremos sempre de abril um exercício contínuo de liberdade. Dias felizes para a filosofia, para o pensamento, para a liberdade. Terminando, parafraseando o eterno Raul Solnado, alguém que tanto fez sorrir gerações de portugueses, façam o favor de ser felizes. Obrigado. Obrigado. Bem, já aqui está o tema, se calhar, para o próximo ano. Já lá vamos. Para a sessão inaugural, nós convidámos a doutora Ana Gomes, já foi aqui abordada nesta primeira locução, e em nome do município de Abrantes, das senhoras vereadoras aqui presentes, todos nós, todos os abrantinos, é um privilégio maior tê-la aqui connosco. Portanto, neste palco também não fiz referência, porque houve aqui uma empresa abrantina que nos facultou alguns destes bens que de alguma forma também fazem parte da história da atividade económica de Abrantes, que foi a Sofalca. Gostaríamos de chamar a doutora Ana Gomes para essa breve locução e muito, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pela sua amizade. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui em Abrantes, nesta magnífica biblioteca, e agradecer ao Sr. Vereador Luís Dias, às Sras. Vereadoras, ao município, em especial à doutora Anabela Diogo, por me desafiar para aqui estar. É com muito prazer, e a todos aqueles que até agora têm sido tão gentis comigo, a mostrar-me esta magnífica biblioteca e museu, este espaço que tanto qualifica Abrantes como qualifica o nosso país. É ao mesmo tempo estranho para mim vir falar sobre filosofia, porque eu sou uma pessoa de experiências, enfim, com uma experiência muito empírica, e é dela que posso falar. E sim, sem dúvida que os filósofos, aqueles que veem a filosofia para além da concepção clássica da teoria do saber e da ciência do conhecimento, mas que, como certamente vos vai dizer o professor António Castro Queiro, quando cá vier no final da semana, há muitas acessões de filosofia. Eu posso falar na minha filosofia, qualquer um de nós poderá falar na sua filosofia, mas, de facto, a filosofia é, sobretudo, uma atividade. É a procura da verdade, a procura do conhecimento do eu, do mundo em que vivemos, da compreensão do sentido das coisas. E, no fundo, como ele diz, não se sabe filosofia, faz-se filosofia. E eu penso que esta noção realmente faz toda a diferença. Apesar de tudo, nós não podemos, nós somos seres que vivamos fora da sociedade. Eu não concebo pensar o mundo, pensar a minha própria pessoa
a minha própria família fora do contexto nacional, regional, nacional, internacional em que vivemos. E é certo que estamos a passar tempos em que todos temos consciência de que são tempos de grandes transformações. Terá havido épocas que nós próprios vivemos em que pensávamos que tudo estava consolidado ou a consolidar-se e de repente percebemos que tudo está em causa e que, de facto, a composição feita de mudança de que falava o poeta é realmente a essência da nossa passagem por este mundo. Eu não sou também daquelas que se deem a grandes angústias existenciais, tentando autoclassificar-se e tentando classificar tudo, seja em ideologias, seja em teorias de todo a género, e as grandes correntes filosóficas que se digladiaram entre racionalismo ou realismo e idealismo, para mim não fazem muito sentido, porque eu não vejo que seja inconciliável, pelo contrário, ser-se realista, racional, numa acessão kantiana da importância da razão, sem ao mesmo tempo ser idealista e sem ser norteado exatamente pelos princípios éticos do dever e que se fundam em última análise na razão, também na compreensão de uma ética, de uma moral que nos é também imposta pela razão, pela experiência racional que vamos tendo da ordem das coisas, da ordem do mundo. E é por isso que eu não posso nunca separar aquilo que se passa aos diferentes níveis na minha comunidade, por mais pequena que seja, com o que se passa ao nível global. E isso é particularmente relevante quando nós hoje temos consciência que vivemos na aldeia global. A evolução tecnológica, a evolução científica fez-nos ter consciência que de facto somos uma peçazinha de uma engrenagem. Muitas vezes isso esmagou-nos, tolheu-nos. E quantas vezes eu não me lembro do que eu pensava quando era jovem há 50 anos atrás e não desistia de lutar contra um regime que sentia como opressivo, ditatorial, e ao mesmo tempo que sentia uma tremenda impotência e me via impotente para acabar com ele. Por outro lado, também não me deixava de sentir o apego. Tenho que me juntar a todos aqueles que estão aqui a trabalhar para que nos vejamos livres disto, para que se mude, para que possamos respirar. E veio o tal dia inteiro limpo, inteiro e limpo, em que pudemos respirar, em que pudemos sorrir, em que pudemos aspirar melhor. E é um processo, todos aprendemos, não se transforma de um dia para o outro, é um processo que tem que ser cultivado, que tem que ser nutrido, alimentado por nós todos, mas que indiscutivelmente abre muito melhores perspectivas para cada um de nós como ser humano, para cada um de nós como comunidade, a qualquer nível de que falemos. E é por isso que eu não... Ainda ontem eu ouvia um celebrado, um conhecido economista português, dizer numa conferência em que participei que eu não acredito em ideologias, acredito nos homens. Eu nunca diria uma coisa destas, porque acho que não há ideologias sem homens. E mulheres, by the way. Porque eu também não vejo a humanidade sem claramente distinguir esta mais de metade do mundo, que são as mulheres, com a sua sensibilidade, as suas vivências e os seus talentos também. Mas, de facto, eu nunca faria isto. É mesmo, para mim, eu, quando ouvi isto, pensei logo, isto é mesmo frase de economês.
e de mentalidade de economista, porque é evidente que não há ideologias sem humanos, sem homens e mulheres que transportem, que deem corpo, que deem expressão a essas ideologias, que as teorizem, que as conceptualizem, mas que também lhes deem aplicação prática. Portanto, não se pode acreditar nos homens sem se acreditar em ideologias e vice-versa, penso eu. E, de facto, quando falo de ideologias no plural, porque, obviamente, elas têm que ser plurais, como plurais somos nós todos nas diversas sociedades em que vivemos, e ainda para mais quando temos a felicidade de viver em sociedades democráticas em que se celebra justamente o pluralismo, a diversidade, em que isso é absolutamente essencial e, portanto, por consequência, também se tem que aprender a tolerância, a convivência com o que é diferente, com o que... com aquilo de que discordamos, mas que tem todo o direito de existir. E é evidente que isto é mais difícil no mundo de hoje do que era antes, porque também fruto da evolução tecnológica e científica, hoje vivemos na era já não da informação, mas da desinformação. O grande perigo hoje é a desinformação, não apenas por excesso de informação que não conseguimos processar, mas porque sabemos, não podemos ser ingênuos, que há ações deliberadas que visam justamente desinformar os cidadãos, polarizar a sociedade e, de facto, destruir a democracia. Em última análise, esse é o objetivo. Destruir a convivência sã e democrática entre diferentes ideias, entre diferentes percepções, entre diferentes concepções, entre diferentes ideologias e, no fundo, dessa maneira, destruir esse substrato institucional que permite a sua expressão, que é, obviamente, o sistema democrático. Um sistema que não pode, de maneira nenhuma, ser alheio a concepções idealistas e mesmo moralistas, numa acessão kantiana de ética e de dever e de leis que traduzem essa ética e essa concepção moral. E é por isso que democracia é indissociável de Estado de Direito. E Estado de Direito não é uma coisa que se aplique só... Muito obrigada. Não é uma coisa que se aplique só a nível das estruturas humanas que são os Estados-nações, mas que tem que ser também determinante ao nível, aos diversos níveis em que funcionamos, ao nível europeu, ao nível global, e essa foi a grande construção a que a humanidade se entregou desde a Segunda Guerra Mundial. A construção de um edifício de direito internacional, por via de tratados, por via de resoluções, por via de declarações, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma declaração, é uma mera declaração, mas é aquilo que em termos jurídicos se chama jus cogens, porque é imperativo, tão fundamental que é, tão representativo do que é do mínimo das condições de humanidade, e que criou os alicerces, portanto, todo um edifício jurídico de tratados, de convenções internacionais, que estabelecem os diferentes direitos e as diferentes regras de convivência internacional. E esse edifício, que desde logo tem, depois da Declaração Universal, assenta no chamado Pacto dos Direitos Civis e Políticos e dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, para mim, digamos que, eu atrevo-me a dizer, posso parecer iconoclasta, mas que é a minha Bíblia. E não é, é evidente que é porque eu sou quem sou, portuguesa, com este trajeto de ter vivido antes do 25 de Abril, de ter lutado contra a ditadura, de ter procurado fazer dar a minha contribuição para a construção da democracia, que é um processo que nunca está completo, inacabado, em que temos sempre que estar empenhados, mas o ter também
tido como profissional da diplomacia o privilégio de trabalhar a um nível internacional. E, portanto, trabalhar a um nível, em especial no quadro das Nações Unidas e de outras organizações internacionais, onde se burilam, se assentam, se constroem esses normativos que passam a ser regras de convivência da humanidade. E ainda esta semana tivemos a celebração do aniversário da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, uma convenção, de resto, onde Portugal deu uma contribuição relevantíssima para a sua aprovação e para ela, portanto, poder hoje ser tão estruturante do que é o pensamento, do que é a ação nacional e internacional em relação às crianças como seres humanos. E na aplicação de todos os outros direitos essenciais, de outros direitos humanos essenciais, do direito à vida, ao direito a não ser torturado, ao direito a ter trabalho, ao direito à liberdade sindical, ao direito à identidade cultural, etc. E é nesse contexto que eu também tive o privilégio de entender que não é por acaso que o primeiro dos direitos que vem enunciado nesses pactos de direitos internacionais, de direitos humanos, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que no caso português são parte da nossa Constituição. A nossa Constituição faz a integração das normas do direito internacional nestas matérias que Portugal subscreveu, que Portugal ratificou, são parte do direito interno e são diretamente aplicáveis pelos tribunais portugueses. Às vezes não acontece tanto isso, porque demora aos operadores perceberem que isso é parte do acervo jurídico que regula o nosso país, mas é uma realidade e pode ser invocada a todo momento. Mas o que eu percebi também, e que se calhar muita gente não tem essa noção, é da importância daquilo que vem consignado como o primeiro desses direitos humanos, em que, no fundo, os Estados quase que se abstêm de intervir para respeitar a liberdade individual de cada um dos cidadãos, ou, em alguns casos, os Estados se comprometem a agir coletivamente para garantir as condições para a realização dessas necessidades básicas, porque é evidente que não vamos falar de direitos humanos ou de direitos de participação cívica, por exemplo, se de facto as pessoas vivem na mais abjeta pobreza e não têm as mais elementares necessidades satisfeitas. E, portanto, há uma parte dos chamados, em particular, dos direitos económicos, sociais e culturais, que obviamente dependem da atuação dos poderes públicos, dos Estados, dos municípios, da sua intervenção, no assegurar o que são as condições de trabalho, o que são as condições de habitação, o que são as condições de acesso a bens sociais e culturais, como magnificamente hoje aqui temos uma demonstração em Abrantes. Ora bem, não é por acaso que o primeiro artigo desses pactos é o chamado direito à autodeterminação, que é, curiosamente, um direito que não é um direito que uma pessoa só possa realizar. É um direito inerentemente coletivo, em que se tem que fazer parte de uma comunidade, de um povo, para afirmar esse direito à autodeterminação. E foi um direito que foi fundamental para Portugal, por exemplo, conseguir fazer valer o direito internacional em favor de uma causa que nos uniu e que nos orgulha, que é, obviamente, a causa de Timor-Leste, porque era exatamente o direito à autodeterminação que estava em causa ali em Timor-Leste. O direito do povo escolher o que é que queria ser, se queria ser integrado num outro país vizinho, se queria ser independente, se queria ser associado da antiga potência colonial, o que fosse. E ali realizou-se, mas sabemos que há outras partes do mundo onde não se realizou ainda e que sofrem e onde, obviamente, os direitos humanos mais básicos do indivíduo não podem realizar-se porque o direito à autodeterminação do povo a que o indivíduo pertence não foi até hoje respeitado. E o caso mais escabroso que aí temos, e eu uso esta palavra sabendo do peso e da conotação terrível que tem, porque é exatamente a que talvez melhor defina aquilo que nós vemos hoje todos os dias na televisão quando vemos o que se passa em Gaza e na Cisjordânia. Estamos a falar de territórios ilegalmente ocupados
que não tiveram ainda a possibilidade de exercer o seu direito à autodeterminação. E porque não tiveram o direito de exercer esse direito, porque não puderam ainda exercer esse direito básico, depois são os direitos humanos de cada indivíduo que são miseravelmente violados todos os dias, de forma tão trágica como nós estamos a ver e que tanto nos envergonham. Falo disto porque é justamente todo este edifício que eu vi ser construído que nós vimos todos ser construído depois da Segunda Guerra Mundial, em que eu tive o privilégio de diretamente participar como diplomata portuguesa, trabalhando nas Nações Unidas, em Genebra, em Nova Iorque, no quadro da própria União Europeia, e que eu hoje vejo francamente abalado, francamente posto em causa, quando temos, por exemplo, uma presidência da maior potência ocidental e da grande superpotência, hoje tudo indica em acelerado declínio, fazer tábua rasa de toda esta construção, de todo este edifício de direito estabelecido, direito internacional, fazer tábua rasa do Estado de Direito no seu próprio país e a nível internacional, porque o direito internacional é o Estado de Direito a nível internacional, e entrar por numa fase absolutamente perturbante, que estou obviamente a referir-me aos Estados Unidos com a reeleição do presidente Trump e tudo aquilo que ele disse e que nós devemos levar a sério, que ele tenciona levar à prática, como já está a mostrar, e que vai, sem dúvida, ter consequências dramáticas não apenas para os Estados Unidos, mas para os seus principais aliados, designadamente no quadro da NATO, e, portanto, consequências para a ordem internacional, ao ponto de muitos já há muito tempo falarem na desordem, na grande desordem internacional. Houve quem, a seguir à queda do muro de Berlim, tivesse falado no fim da história e uma ordem que seria uma ordem progressista, baseada nessas aquisições civilizacionais, e, no fundo, é isso tudo que está neste momento em causa. Pode estar neste momento em causa e até, enfim, eu não sou alarmista, não sou sequer pessimista, embora cada vez mais nos dias de hoje tenhamos momentos de grande apreensão, mas não posso ignorar que nos últimos dias, se calhar uma das perguntas que mais ouvi pessoas fazerem é: vamos ter uma segunda, terceira guerra mundial? E eu não acho que vamos ter uma terceira guerra mundial aí, ao virar da esquina, mas também não posso excluir que um cataclismo qualquer, não exatamente aquilo que se estava a prever, mas outro tipo de cataclismo esteja em preparação, com consequências absolutamente trágicas e destruidoras da democracia, distópicas completamente. E é isso que, por exemplo, já estamos a ver quando a eleição do presidente dos Estados Unidos é devida à ação do plutocrata, do oligarca mais rico do mundo, do plutocrata que quer transformar-se em verdadeiro oligarca, Elon Musk, e, no fundo, todos os outros grandes senhores do dinheiro hoje no mundo que compram, inclusivamente, eleições de presidentes e que querem fazê-lo exatamente para desregular mais e para cavar as desigualdades. E é isso que a mim, em particular, me preocupa, é porque eu falava na democracia como essa base do direito internacional e a democracia como instituição para cultivar o pluralismo e a diversidade e a tolerância, mas a democracia tem que também partir de cidadãos informados. É por isso que a educação conta, a informação conta, e hoje estamos na era da desinformação, e mais, estamos numa era em que os desenvolvimentos tecnológicos, inteligência artificial, etc., podem ter aproveitamentos extraordinários em favor da humanidade, mas também podem ter aplicações absolutamente destruidoras da democracia e da própria humanidade. E é isso que não podemos hoje, de maneira nenhuma, ignorar. Por isso eu acho que esta vossa iniciativa de fazer uma semana dedicada à filosofia e às diferentes perspectivas, com os temas que têm na agenda
ligada exatamente ao exercício da liberdade, à participação cívica que a liberdade supõe, ao poder das palavras. E eu ontem, ao ler este título de um dos vossos temas, lembrei-me de uma história que não resisto a contar-vos, porque o poder das palavras é real. São duas histórias, de resto. Uma, há 30 anos atrás, quando servi na nossa embaixada no Japão, e me foi incumbido ir representar a embaixada num concurso que se realizava na Universidade de Kyoto, um concurso com o nome de um insigne português que tinha sido professor tutor do Shogun no século XVI, Rodrigues, o intérprete. Há um prémio na Universidade de Kyoto, Rodrigues, o intérprete, para alunos que estudam português, e eu ia fazer parte do júri, em representação da embaixada. E já tinham selecionado os temas, eram de alunos portugueses, japoneses, e dos 10 classificados como os melhores, em relação aos quais eu ia fazer parte do júri que ia conversar com eles, portanto, falar, para ver o nível de proficiência em português. Eles já tinham escrito os temas e estranhamente, havia dos 10 temas, os alunos tinham escrito o sistema da educação no Japão. Tinham escrito esse tema e tinham desenvolvido as suas considerações em português sobre o sistema de educação no Japão. Dos 10 temas havia 8. Depois havia um do pintor Sharako, sobre o pintor Sharako. Eu aprendi sobre o pintor Sharako, é um pintor importante do século XVIII no Japão. E depois havia outro tema qualquer que eu já não me lembro. Porquê que 8 alunos escolheram falar sobre o sistema de educação no Japão? Perguntei eu. Foi-lhes dado esse tema? Não. Fomos perguntando a um. E porquê que eles tinham escolhido falar sobre o sistema de educação no Japão? Porque só se podia falar sobre esse tema em português. Em japonês poderia ser mal entendido. Poderia ser percepcionado que estavam a questionar o sistema. Isso não era bem visto no sistema japonês, há 30 anos. E, portanto, os alunos que queriam urgentemente falar sobre o sistema de educação no Japão, porque achavam que ele estava errado, porque uma das coisas é que justamente os alunos não podiam fazer perguntas aos professores. Isso seria uma desobediência. E os alunos queriam expressar que aquilo estava errado. E, portanto, escolheram falar na língua onde podiam dizê-lo livremente, que era o português. E é daí eu lembrar-me do poder da palavra. E o poder da língua. E a importância da língua. Também como... Bom, e o poder da língua, por exemplo, em Timor-Leste. Língua de resistência. A outra história que não resisto a contar-vos é... A primeira vez que fui a Timor, em março de 1999, vinda de Jakarta, portanto, Jakarta foi onde eu estive, durante aqueles 4 anos. A primeira vez que fui em Timor foi, como imaginam, uma emoção tremenda, não é? Ainda estava Timor ocupada, ferro e fogo, ainda não tínhamos sequer acordado no acordo que veio permitir fazer-se o referendo no fim do ano de 99. E no final eu fui ver as autoridades indonésias, ocupantes. Tinha aqui, claro, a polícia, o comandante militar, e depois ia falar com os timorenses pró-integração, contra a integração, etc. Parece mesmo montagem. E quando já estava quase a vir-me embora, estava no quarto do hotel a fazer a mala, tocam da recepção e dizem: venha cá, está aqui alguém à sua procura. Eu vou lá abaixo, não havia ninguém que eu estivesse à espera. E era um homem timorense que me diz: a senhora não me reconhece? Cara, era vagamente. Eu estive a fazer a interpretação para o comandante da polícia quando a senhora lá foi. Eu era o intérprete. Fazia a interpretação de português para indonésio. E eu venho aqui só pedir-lhe uma coisa. A senhora, da próxima vez que venha cá, traga-me uma gramática e um dicionário de português. É só isso que eu peço. O homem choramingava. Bem, eu fiquei siderada. E ele disse: sabe,
é que eu fiz a 4ª classe em português, nos tempos dos portugueses, mas depois fomos proibidos de falar português. E eu só consegui manter o meu português graças aos santinhos do Padre Felgueiras. O Padre Felgueiras, que ainda vive, quase com 103 anos, hoje já deve ter 103 anos. O Padre Felgueiras tinha continuado a fazer santinhos com umas orações em português. E o senhor tinha contido, que gostava de português e que obviamente era um professor nato, ele dava aulas de português, e tinha uma coleção extraordinária, que depois me mostrou mais tarde, de santinhos do padre. E foi à conta dos santinhos que ele foi vendo e foi perguntando aos padres portugueses o que era o significado daquela palavra e não sei o quê. Isto é extraordinário. É claro que eu levei. Quando lá fui, levei, o homem aí chorou copiosamente e eu também. E ele, no final, deu-me, e ainda tenho, como é óbvio, o último tais, que são aquelas peças no tiar que as mulheres timorenses fazem, das roupas timorenses tradicionais. O último tiar que a sua mãe tinha tecido. O último tais que a sua mãe tinha tecido no tiar. Isto para dizer exatamente do poder da palavra, do poder da língua e da palavra como instrumentos de liberdade e de resistência. E, portanto, faz todo sentido que tenham espaços para a poesia, espaços também para a criação artística, para a criação musical associada à palavra, a noção da liberdade sem preconceitos, e nós sabemos que há sempre preconceitos. Há conceitos e há preconceitos, mas há uns de que temos que nos libertar e há outros que nos aprendemos a libertar, e há outros que talvez seja melhor nunca nos libertarmos. E a criatividade, que está inerente à vossa sessão sobre a liberdade de voar, e que é indissociável dos caminhos da liberdade e do pensar a liberdade. Eu, pensando nestes tempos sombrios que passamos, mas não querendo nunca, até porque não está na minha natureza, ser otimista, procuro racionalizar a forma de reagir e provocar é reagir, é não aceitarmos, é tirarmos para fora, é estimularmos, é incitarmos, é sobretudo não ficarmos passivos e não nos resignarmos e não nos acabrunharmos. Por isso eu não resisto a dizer-vos que mesmo nestes tempos mais horríveis em que nós vemos todas estas nuvens que resultam de fazerem essa pergunta, será que vamos ter uma terceira guerra mundial? Ou de abrirmos a televisão e não sei como é que se educam crianças em qualquer parte do mundo quando estamos a ver crianças a serem todos os dias retiradas dos escombros em Gaza e todo um discurso sinistro de um povo que sofreu o povo judeu. Hoje, aqueles judeus que vivem em Israel estando a pôr em risco não apenas a segurança e a existência do Estado de Israel, mas de facto a segurança dos judeus por todo o mundo, porque essas vagas antissemitas a que estamos a ver, algumas estupidamente chamadas de antissemitas, porque semitas também são os palestinos, era bom lembrar, nestes tempos tão duros, e para não falar das guerras que nós não vemos na televisão, e ainda há bocadinho o Sr. Vereador Luís Dias me falava do Sudão, país a que eu também fui, e que me dói muito pensar que ninguém fala nele, nem no que lá está a passar, e estão a passar-se coisas quase tão sinistras como as que estão a passar em Gaza, talvez com outra dimensão. Eu acho que a única maneira de reagir, de provocar, de provocar, de reagir, é indignar-nos. E lembro-vos um livrinho que saiu em 2010 de um grande resistente, de um judeu francês que
2 vezes conseguiu fugir de campos de concentração e que eu tive a felicidade de conhecer. Chamava-se Stéphane Hessel, com H, e eu conheci-o porque ele era o representante da França na Comissão dos Direitos Humanos nas Nações Unidas, aí pelos anos... final dos anos 80. Já era uma pessoa de muita idade. Era uma pessoa extraordinária. E em 2010, quando começou a haver uma onda de violência anti-muçulmana, e também em França alguns atos de violência anti-judaica. E quando começou a perceber-se que a questão das alterações climáticas era uma questão existencial para toda a humanidade e que era realmente necessário dedicar recursos ao combate às alterações climáticas, ele escreveu um pequeno livrinho que se chama justamente Indignez-vous, Indignem-se, e que vendeu em 5 meses mais de 1,5 milhão de exemplares. De tal maneira, foi tão tocante para toda a gente. Procurarão na net e veem não só o livro, mas até também várias explicações sobre o livro. O embaixador Stéphane Hessel, como digo, judeu francês, preso em campos de concentração, conseguiu fugir, conseguiu juntar-se à resistência, veio a tornar-se diplomata, foi um dos negociadores da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela França, continuou um ativista como diplomata e sem ser diplomata pelos direitos humanos, e no final escreveu este livro exatamente a dizer: não se resignem, não baixem os braços, o mundo pode chocar-nos em muitas maneiras, mas tem coisas extraordinárias e nós temos que salvar este mundo e temos que salvar também todo esse edifício que muitos demos por adquirido, e ele tinha sido um dos construtores da Declaração Universal de Direitos Humanos, dava como adquirido com todo esse edifício jurídico a que eu me referi antes, mas não vamos baixar os braços, não vamos desistir, vamos à luta e vamos indignar-nos. E eu penso que essa é talvez a mensagem filosófica, que é uma mensagem que interpela a ação, não é de mera contemplação, não é de mera especulação ideológica, é de apelo à ação e, em particular, aos jovens: indignem-se. Indignem-se, juntem-se e façam coisas. Há tanta possibilidade de agir a todos os níveis e eu só espero que este Festival de Filosofia que em tão boa hora decidiram organizar seja de facto uma oportunidade para permitir às pessoas não apenas refletir, introspeccionar-se, olhar também para o mundo em redor, emocionar-se. Eu também não acho que seja possível separar a razão da emoção, e no fundo essa é também uma das bases dos axiomas kantianos, não é? Nada que chega ao intelecto pode não ter passado pelos sentidos, e todos os desenvolvimentos científicos que temos hoje sobre, por exemplo, o papel da emoção na razão, na construção da razão, a importância da inteligência emocional para a comunicação e para a eficácia da atuação política. É neste contexto que eu penso que os vossos encontros de filosofia podem ser uma extremamente salutar convocação para a indignação, para quem não se resigna, para quem não baixa os braços e para quem não desiste
de lutar por um mundo melhor. Muito obrigada. Agradecemos a presença de todos, convidados e espectadores. Gostávamos de recordar que está a decorrer, no piso de entrada da biblioteca, a Feira do Livro de Filosofia. As entradas no MIA, Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, já aqui ao lado, serão gratuitas durante o festival. O próximo painel, intitulado Liberdade, o Poder das Palavras, terá lugar nesta sala, às 18 horas. Já de seguida, irá decorrer no auditório a Assembleia da Liberdade Eu Penso, Eu Participo, com os alunos de Filosofia do Conselho. Estão todos convidados a assistir. Muito obrigada.